Meus irmãos, nós voltamos para tratar de um tema, creio que seja bem relevante para este momento que nós estamos enfrentando, um momento atípico, podemos dizer singular, talvez jamais experimentado por nossa nação e pelos demais continentes, essa condição de pandemia que assusta e que ocupa o discurso nas famílias, nas empresas, nas escolas, nas universidades, em cada canto, em cada praça, em cada lugar que se fala é esta condição que nós chegamos e que nos fez mergulhar em uma crise sem precedentes. Então eu quero tratar com você como enfrentar a crise política, econômica e sanitária que nós estamos vivendo nesses dias tão dolorosos da nossa existência aqui nessa peregrinação. Então quero convidar a você a tomar sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, um dos profetas menores, Abacuque, capítulo de número 3, a partir do versículo 17 e até o versículo 19, Abacuque 3, do 17 ao 19, veja comigo o que diz a palavra de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Muito bem, quero tratar com você sobre como enfrentar a crise política, econômica e sanitária que tem dilacerado as nossas emoções. De fato, não tem sido fácil encarar todos os problemas que estamos vivendo nesses dias e nós percebemos a proporção que a solução não vem, o quanto as pessoas estão adoecendo, o quanto elas se tornaram instáveis e o quanto isso tem afetado as relações interpessoais no âmbito da família, na igreja, na relação intelectual, profissional, social. Há um caos instalado na sociedade, há um caos instalado na nossa nação e que aflige a nossa alma. E nós precisamos de compreender que este é o momento em que nós estamos vivendo, nós não temos roteiros de fuga, precisamos encarar a realidade como de fato ela nos foi apresentada nessa experiência que nós estamos vivendo e buscar compreender o nosso momento e a partir dele, numa concepção de pés no chão, olhos voltados para o trono da graça, encararmos esse cenário que nós estamos vivendo em nossa nação. Primeira coisa que você vai perceber naturalmente, até pelas reportagens na grande mídia ou através das redes sociais, é que é uma freada da economia doméstica. Isso a gente sabia muito bem quando passamos a conviver com a pandemia do coronavírus. Há também uma perda natural do grau de investimentos, os juros estão mais altos, há uma depreciação natural do real, consequentemente há também uma alta do dólar. Nós já percebemos que também há uma queda no nível de confiabilidade do país como um bom pagador, e este é o cenário econômico que nós estamos vivendo nessa condição de pandemia no nosso país. O cenário político, ele não é muito diferente do ponto de vista desse caos da nossa economia. No cenário político, meu querido irmão e amigo, o Brasil vive um momento delicado. Nós estamos diante de uma crise política que nos fez mergulhar numa polarização e discurso dos extremos que não tem ajudado nem os destros, nem os canhotos. E o que nos deixa mais
intrigados, não é? Qual projeto desta política polarizada será o vencedor? Mas quando nós vamos abrir os jornais ou ligar a nossa TV e não ouvir mais notícias sobre corrupção. Acerca da corrupção, meu irmão querido, ela encontra-se alastrada nos três poderes, tanto o legislativo quanto o executivo, bem como o judiciário, dão sinais autênticos de que a coisa não está boa e que o cenário é um cenário caótico, já que a gente vê que há indícios de corrupção instaladas nesses três poderes. Isso traz, de alguma forma, o agravamento desse cenário político no nosso país. De fato, este presente cenário político culmina no enfraquecimento da economia interna e termina dificultando os investimentos externos tão necessários para uma condição de vida econômica e política mais saudável. Então, diante de tudo isso, nos vem a pergunta: como nós, enquanto cristãos, podemos conviver com esta crise que está instalada e que nós precisamos de ter um roteiro para encará-la? Certamente você deve estar vivendo, como muitos brasileiros, problemas de ordem financeira. Certamente, como muitos brasileiros, você pode estar enfrentando problemas para pagar suas faturas, já que o dinheiro diminuiu e a dificuldade se instalou. Há pessoas que já não conseguem mais cobrir os seus cheques. Há outras cujas necessidades já não são mais atendidas, já que o dinheiro está faltando. Há muita vergonha, há muita frustração, há muitas pessoas também vivendo o excesso de trabalho, buscando de alguma forma suprir as dificuldades que têm. A tensão e os problemas financeiros são excessivamente preocupantes e isso conduz muitos crentes a muitos pecados. Há pessoas cujo pecado tem uma relação com o descontentamento. Há outras pessoas cujo pecado tem uma relação estreita com a ingratidão. Há outras pessoas que, em decorrência dessa crise econômica, política e sanitária, têm uma relação do seu pecado com a ira. Há outras que, por causa dos apertos, já mergulharam na desonestidade. Meus queridos, há pessoas impacientes, há outras que estão ansiosas, há, de fato, muita gente negligenciando os seus deveres e as suas responsabilidades espirituais. E depois de tudo isso, nos vem uma pergunta: o que fazer diante de uma crise como essa? E a primeira coisa que nós devemos compreender é que, diante de uma crise, o texto de Abacuque nos sinaliza isso, verso 17 do capítulo 3, ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Nós poderíamos dizer que a primeira coisa que podemos fazer diante da crise, e Abacuque, um profeta no passado, nos ensina isso por essa passagem, o que nós poderíamos fazer é, de fato, agradecer. E é exatamente isso que a gente percebe na vida de grandes homens e mulheres de Deus, quando, mergulhados em uma crise, encontraram a solução para os seus dilemas. E esse encontrar essas soluções tem uma relação estreita, direta, com esse sentimento de gratidão, mesmo na prova, mesmo no vale, mesmo no deserto. Meus queridos, nós não devemos nos queixar, nem sentir pena de nós mesmos, mas antes devemos considerar
cuidadosamente todas as razões que temos para agradecer e louvar a Deus por suas bênçãos. Nós percebemos pela leitura da passagem que os israelitas, eles tiveram esse sentimento na figura de Abacuque, nós podemos perceber isso. E no deserto, meus queridos irmãos, os israelitas estavam se queixando constantemente, mas tinham esquecido da grande libertação que Deus lhes havia dado quando os tirou da condição de escravos. Então, depois de saírem do Egito, em pouco tempo, eles já estavam a murmurar e a reclamar. É importante, então, atentarmos para aquilo que o Senhor nos tem dado e não para as coisas que nós não temos. Então, se você quer vencer essa crise, a primeira coisa que você deve pensar são os motivos pelos quais você tem para agradecer a Deus. E eu poderia dizer que nós temos muitos motivos para continuar agradecendo a Deus, mesmo diante dessa crise política, mesmo diante dessa crise sanitária, mesmo diante dessa crise econômica, e por que não dizer uma crise social generalizada. Meus irmãos, a virtude para aqueles que estão mergulhados em um vale, a virtude para aqueles que estão mergulhados em um deserto e de alguma forma enfrentando as suas lutas, encontra-se na capacidade de agradecer mesmo quando as coisas não estão indo bem. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 6 e 7, disse: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então percebam que a linguagem de Paulo é a linguagem da gratidão. A linguagem de Paulo é, de fato, infundir nos seus leitores a capacidade que eles têm e precisam de exercitar, de agradecer mesmo quando as coisas não estão indo muito bem. Então, se você for mergulhar na literatura paulina, em muitas das suas cartas, você vai perceber que essa é a linguagem da gratidão em meio ao enfrentamento, é a linguagem da gratidão em meio às vicissitudes, é a linguagem da gratidão em meio aos vales, é a linguagem da gratidão em meio aos desertos. E escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, aquele texto tão conhecido que eu acredito que você já tenha inclusive memorizado, o apóstolo disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando Paulo fala que é em tudo, é em absolutamente tudo mesmo. Por isso, como enfrentar a crise, o que fazer diante da crise é ter gratidão. Meus queridos, esta linguagem da gratidão também foi a linguagem do poeta inspirado no passado. E lá no Salmo 92, versos 1 e 2, a Escritura diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então nós aprendemos no primeiro momento que nós podemos sim enfrentar a crise tendo no nosso coração um sentimento de gratidão. Nós podemos sim enfrentar a crise, por mais intensa que ela seja, e nós sabemos que há graus de crise para cada pessoa, para cada família, para cada município, para cada estado e para cada país. Isso é muito fluido. Nós sabemos que todos estão mergulhados numa crise, todos estão enfrentando em algum grau, em alguma condição, uma crise sem precedentes. Então a primeira coisa que você deve compreender é que você sairá vitorioso dessa crise se você souber, em meio às suas lutas e enfrentamentos, ter gratidão e expressar, verbalizando essa condição de gratidão ao Senhor.
Mas há um segundo ensino que nós podemos aprender de Abacuque, capítulo de número 3, versos 17 ao 19, o que fazer diante da crise. Em segundo lugar, ter contentamento. Meus irmãos, a presença de Deus com o seu povo deveria dar tanta alegria e segurança que poderíamos facilmente nos contentar com qualquer padrão de vida. Nunca parecemos reconhecer o desejo desordenado por coisas em nossas próprias vidas. Parece que nós não temos a capacidade de discernir o quanto nós almejamos, o quanto nós desejamos coisas que muitas vezes nós não temos nem a necessidade. Nós pensamos que todas as coisas que queremos são necessidades e que a dívida que acumulamos ao buscar adquiri-las é perfeitamente aceitável. Meus irmãos, é possível que poucos entre nós, no âmbito da igreja evangélica brasileira, admitam a ganância em nossas vidas, porque nos cegamos e deixamos de perceber o verdadeiro estado de corrupção do nosso coração quando desejamos tanta coisa que nós não temos necessidade. Aliás, poderíamos dizer com toda certeza que nós temos muito mais do que merecemos, que nós temos muito mais do que nós necessitamos. Daí, o que fazer diante da crise? Em segundo lugar, ter contentamento. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versos 5 e 6, disse: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Meus queridos irmãos e amigos, para vencer a crise que está instalada, as dificuldades que todos nós estamos enfrentando, cada um no seu nível, cada um no seu grau, é necessário ter contentamento. E eu acredito que na Escritura, de forma especial no Novo Testamento, não há um registro de um estado de contentamento que possa definir o padrão de comportamento e perfil de um caráter de um cristão que se aproxime tanto daquilo que Cristo foi e viveu, como aquele texto que Paulo produziu escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, a partir do versículo 10 até o versículo 13. Porque naquela passagem ele expõe em miúdos, em detalhes, o seu estado de contentamento em todas as situações. Veja, Filipenses capítulo 4, a partir do 10 e até o versículo 13, ele disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13 de Apocalipse, de Filipenses capítulo 4, o apóstolo então disse: tudo posso naquele que me fortalece. A ideia de Paulo aqui é que ele podia enfrentar todas as crises, ele podia enfrentar todas as suas lutas, ele podia enfrentar todos os dissabores que a vida pudesse lhe oferecer, na consciência de que ele tudo podia naquele que do alto, do trono da graça, infundia força no seu interior para ele vencer as suas batalhas. Por isso, é importante pensarmos que, primeiro, precisamos de ter gratidão ao nosso coração. Então, essa é a primeira receita que você deve guardar no seu coração. O
que devo fazer diante da crise que eu estou vivendo, seja por causa da pandemia, seja por causa de um relacionamento rompido, seja por causa de um desemprego, seja por causa do óbito de alguém, seja por causa de qualquer coisa. Devemos pensar que diante dessa crise, devemos manter o nosso coração grato ao Senhor. Devemos pensar que diante dessa crise, nós devemos manter esse sentimento de contentamento, porque nós reconhecemos que temos mais do que merecemos e muito mais do que necessitamos. Mas em terceiro lugar, meus queridos irmãos, o que fazer diante da crise? Sobriedade. Meus irmãos, a pessoa sóbria encara os fatos e não deixa seus desejos colidirem com a sua percepção da realidade. Muitas pessoas tratam das finanças no mundo de sonho e sempre imaginando que tudo dará certo de uma forma mágica. Nós precisamos de entender que o momento exige de cada um de nós sobriedade. Às vezes é necessário ressignificar a nossa previsão orçamentária. Às vezes, o momento exige de nós uma adequação a uma situação jamais enfrentada. Então, é importante, diante da crise, manter os pés no chão. É importante, diante da crise, ter sobriedade. E é importante também compreendermos que fugir de um problema ou negá-lo não nos ajudará em absolutamente nada. E devemos pensar que isso não está de acordo com o próprio caráter de Cristo e com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Portanto, meus irmãos e amigos, temos que reconhecer o cenário que nos cerca como sombrio e que exige de nós cuidados que jamais nós tivemos que exercer. Por isso, é necessário, diante da crise, sobriedade. E você vai encontrar nas Escrituras uma gama de passagens que apontam para isso. E os homens e mulheres de Deus, quando enfrentaram suas crises, não somente foram gratos ao Senhor, não somente tiveram no coração aquele sentimento de contentamento, mas, sobretudo, foram sóbrios diante das crises, permaneceram com os pés no chão, com os olhos voltados para o trono da graça de Deus, compreendendo que Deus tem propósitos em todas as coisas, compreendendo que absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você for folhear as Escrituras, você vai perceber que diante da crise, não somente econômica, não somente política, mas da crise sanitária e, sobretudo, da crise pessoal ou familiar que você possa estar enfrentando, você precisa ser sóbrio. E foi isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 5, verso 6, ensinou. Ele disse: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O mesmo Paulo, nessa mesma carta, também no capítulo 5, verso 8, disse: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Meus queridos, de fato, esta foi a receita dos homens e das mulheres que na história não somente enfrentaram crises, mas superaram essas crises. Então, se você continuar folheando as Escrituras, agora na primeira carta de Pedro, lá no capítulo 4, você vai perceber, primeiro no versículo 7 e depois no versículo 13, que ele também tratou sobre a necessidade da sobriedade no enfrentamento da crise. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações.
No verso 13 do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, ele disse: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, todos nós estamos enfrentando a crise. O que fará diferença é a cosmovisão que você carrega. Se a sua cosmovisão é uma cosmovisão cristã, cujo conteúdo das decisões e da sua crença tem a Escritura como regra infalível, não somente de fé, mas também de prática, eu creio que você vai superar essa crise que você está enfrentando. Basta, em primeiro, que você agradeça. Em segundo lugar, que você tenha contentamento. Em terceiro lugar, que você mantenha os seus pés no chão, olhando sempre para a sala de comando, para o trono da graça de Deus, sendo sóbrio, esperando inteiramente na graça revelada no Senhor Jesus Cristo. Eu quero então orar com você e por você nesta hora, suplicando a Deus que lhe ajude, enquanto cristão, mergulhado em uma crise, a superar todas as suas adversidades. Feche os seus olhos e vamos orar por meio de Jesus. Meu Senhor, no nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nosso Redentor, nós bendizemos a Ti, porque em meio às crises, às dificuldades, os enfrentamentos, os vales e os desertos da vida, nós temos a consciência de que não estamos sós e que nesta peregrinação o Senhor estará conosco, como nos disse o Senhor Jesus Cristo, e nos garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, meu Senhor, visita esta pessoa, derrama graça e provisão do alto, a fim de que Cristo seja exaltado, a fim de que Cristo seja glorificado na superação dessas lutas, dessas dificuldades que tem atormentado, que tem sacudido a vida desse seu filho ou da tua filha. Que o Senhor haja com poder e graça para que Jesus, o nosso Redentor e Supremo Pastor, seja honrado e glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã querida, no nome do Senhor Jesus. Amém.